E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive, aquele podcast que mergulha de cabeça nos assuntos que atiçam a curiosidade de todo mundo. E hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da pesquisa científica. Mas calma, não é aquela coisa chata e complicada que você está pensando. É isso aí. A gente vai explorar como essa busca por conhecimento rola no Brasil. E para guiar a gente nessa expedição, a gente tem um livro acadêmico super interessante aqui, É verdade. que destrincha os métodos de pesquisa que os cientistas usam no nosso país. E o legal é que, ao analisar a realidade brasileira, a gente pode acabar descobrindo umas verdades universais sobre a pesquisa em si, né? É como se a gente estivesse olhando para o processo científico com uma lente de aumento, uma lente brasileira, que, quem sabe, nos permite enxergar nuances e detalhes que a gente nem imaginava. Que demais. E já de cara é o livro de alguma pergunta na nossa cara. O que é pesquisa de verdade? A gente usa essa palavra o tempo todo, mas você já parou para pensar no que ela significa? Tipo, na essência. Pois é, né? Uma pergunta simples, mas que leva a gente para umas reflexões profundas. Afinal, a pesquisa por cima parece bem direta, né? É descobrir coisas novas, desvendar os mistérios do universo. Mas o como a gente faz isso, os métodos que usamos para chegar nesse conhecimento, aí que a coisa fica interessante. E é aí que esse livro entra em cena, explorando esse tal de metodologia. E pode acreditar, é muito mais emocionante do que parece. É como se fosse a planta de um prédio. Ou, sei lá, um guia passo a passo para construir um conhecimento sólido, sabe? A gente aprende a fazer as perguntas certas e encontrar respostas que a gente pode confiar. Exatamente. Isso nos leva para outra pergunta fundamental que o livro levanta, né? O que é o próprio conhecimento? Porque, veja bem, pesquisa não é só juntar um monte de fatos aleatórios. É sobre construir uma estrutura de compreensão, conectar os pontos, questionar o que a gente acha que sabe e além do senso comum. E aqui que a coisa fica realmente interessante. O livro nos lembra que a gente sabe as coisas de várias maneiras diferentes. Tem aquele conhecimento que a gente adquire na experiência do dia a dia. Tipo, sei lá, saber que encostar a mão no fogão quente é pedir para se queimar. É verdade? Mas esse tipo de conhecimento, ele é diferente do conhecimento que a gente busca na filosofia, na teologia. E essa é uma distinção crucial. O livro separa esses diferentes tipos de conhecimento, sabe? E destaca como o conhecimento científico, aquele que a gente busca através da pesquisa, se diferencia dos outros. Ele se baseia em evidências, em lógica e numa abordagem sistemática de investigação. E é aí que entra o método científico. Um conjunto de etapas que ajudam a trilhar o caminho da descoberta de um jeito organizado e confiável. E o que tudo isso significa para o nosso ouvinte? Pense bem. Entender como a pesquisa funciona, seus diferentes tipos, os princípios que a sustentam, te dá o poder de ser um consumidor de informação mais crítico, mais consciente. Você passa a ter ferramentas para avaliar as afirmações que te bombardeiam o tempo todo, filtrar o que é confiável do que fake news e, no fim das contas, construir uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. E isso é muito importante hoje em dia, né? A gente vive num mundo saturado de informação. Saber o que é válido e o que é manipulação, isso faz toda a diferença. Com certeza. E o livro que a gente está explorando, ele mergulha de cabeça no método científico, sabe? Ele explica cada etapa, os diferentes tipos de pesquisa, como tudo isso se encaixa. É como se a gente estivesse de volta à sala de aula, mas sem a pressão das provas e com professores muito mais divertidos. Com certeza, muito mais engajados também. Mas falando sério, essa base que o livro nos oferece é fundamental. É a partir dela que a gente pode explorar os aspectos mais complexos da pesquisa, como ela é praticada no Brasil, com suas particularidades, seus desafios e suas oportunidades. Tô pronto para mergulhar mais fundo. E por onde a gente começa? Bom, o livro categoriza a pesquisa de umas maneiras fascinantes. Ele fala sobre a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa, que são como duas janelas diferentes para observar o mundo. Cada uma com suas vantagens, suas ferramentas e seus potenciais de descoberta. Lembro desses termos da faculdade. A pesquisa qualitativa, ela se aprofunda nas palavras, nas narrativas, nas experiências, né? É como se a gente tentasse entender o porquê das coisas, buscando os significados por trás dos números. Já a quantitativa, bom, essa é a hora de botar os números para trabalhar. Isso. Analisar dados, estatísticas e encontrar padrões que nos ajudem a desvendar os mistérios do mundo. Exatamente. E o livro ressalta que ambas as abordagens são importantes, cada uma com suas forças e limitações. E ele vai além, mostrando que a pesquisa pode ter diferentes objetivos, sabe? Tem a pesquisa exploratória que busca desbravar um novo território, a descritiva que tenta capturar um retrato detalhado de um fenômeno, e a explicativa que vai atrás das causas e consequências, buscando entender o porquê das coisas acontecerem. Nossa, agora tá tudo voltando pra mim. Então o livro nos guia por esses diferentes tipos de pesquisa, mas com foco em como eles são aplicados no Brasil, certo? Isso mesmo. E é isso que torna essa nossa imersão tão especial.
Não estamos falando só de conceitos teóricos. A gente está vendo como a pesquisa se desenrola na prática, em um contexto específico, com seus desafios, suas nuances. É como se a gente estivesse desvendando os bastidores da ciência brasileira, entendendo como o conhecimento é construído por aqui. Estou adorando essa viagem pelo mundo da pesquisa, principalmente com esse toque brasileiro. Está deixando tudo muito mais interessante, mais relevante. E a gente só está começando. Tem muito mais para descobrir à medida que a gente mergulha nos insights do livro. Mas por agora, vamos dar uma pausa para respirar. E quando a gente voltar, a gente vai explorar alguns métodos de pesquisa específicos que são particularmente relevantes no contexto brasileiro. Fique ligado. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo da pesquisa científica no Brasil. Antes da pausa, a gente estava explorando os diferentes tipos de pesquisa, lembra? E agora a gente vai se aventurar por métodos mais específicos, que fazem todo sentido no contexto brasileiro. E um que me chamou a atenção foi a pesquisa ex post facto. Ah, essa é das boas. Ué. A pesquisa ex post facto, ela tem um nome que pode assustar, mas no fundo ela é mais simples do que parece. Imagina um detetive chegando na cena de um crime. O evento já aconteceu, mas ele examina as pistas com cuidado, sabe? E ele consegue reconstruir a história e entender o que rolou. Maneiro. É tipo uma investigação retrospectiva, né? É. Olhando para trás para entender a relação entre causa e efeito. Tipo, quem matou o Joãozinho? Exatamente. E no contexto brasileiro, essa abordagem é super valiosa para estudar fenômenos sociais, tendências econômicas e até o impacto de políticas públicas. Imagina, por exemplo, pesquisar a eficácia de um programa de agricultura familiar ou analisar os fatores que levaram a um surto de dengue em determinada região. Faz total sentido. É usar a pesquisa para aprender com o passado e tomar decisões mais inteligentes no futuro. Show de bola. E que outros métodos de pesquisa o livro destaca como relevantes para o Brasil? O que é super interessante é a pesquisa por levantamentos, mais conhecida como survey. É aquela que usa questionários para coletar dados de um grande grupo de pessoas. E no Brasil, com nossa diversidade continental, essa ferramenta é poderosa para entender as diferentes realidades, opiniões e comportamentos da galera. Pesquisa com surveys. Essa clássica, a gente vê questionário para tudo quanto é lado hoje em dia. Verdade. Mas o livro destaca que, quando bem planejados e aplicados, os surveys podem revelar informações profundas sobre a realidade social, econômica e política do Brasil, né? E além da superficialidade, capturando as nuances da opinião pública, os valores culturais e até o comportamento do consumidor. Caramba, nunca tinha pensado nos surveys com essa profundidade. É como se a gente pudesse tirar uma radiografia da sociedade brasileira. É uma ótima analogia e o livro cita exemplos de como essa ferramenta é usada no Brasil, como no Censo Demográfico, por exemplo. Uma pesquisa gigantesca que coleta dados essenciais para entender as características da população, as desigualdades sociais e as necessidades de cada região do país. Isso é sensacional. Um exemplo prático de como a pesquisa pode impactar diretamente as políticas públicas e a vida das pessoas. E aí o que mais esse livro nos reserva de bom? Outro método que ganha destaque no contexto brasileiro é pesquisa de campo, onde os pesquisadores se embrenham em uma comunidade ou ambiente específico. Para ter contato direto com a realidade, observar os fenômenos de perto e coletar dados em primeira mão. Essa é para botar o pé na estrada. E no Brasil, com tanta diversidade cultural e regional, a pesquisa de campo é fundamental para entender as nuances de cada cantinho do país, né? Com certeza. O livro enfatiza a importância da sensibilidade e do respeito ao realizar a pesquisa de campo, principalmente ao trabalhar com comunidades indígenas ou grupos com tradições culturais específicas. Construir confiança, ouvir as vozes daqueles que estão sendo estudados e garantir que a pesquisa beneficie a comunidade e não a explore de forma alguma. Mandamento básico da boa pesquisa é lembrar que a gente está lidando com pessoas com histórias de vida e não com objetos de estudo. E o livro cita algum tipo específico de pesquisa de campo que seja relevante para o Brasil. Sim. Um que tem ganhado força é a pesquisa participante, onde os pesquisadores trabalham em conjunto com a comunidade, para identificar problemas, desenvolver soluções e dar poder para a comunidade se envolver ativamente no processo de pesquisa. Pesquisa participante. Me fala mais sobre isso. É uma abordagem fascinante que tem conquistado espaço no Brasil, principalmente em áreas como desenvolvimento rural, saúde pública e justiça social. Imagina, por exemplo, pesquisadores trabalhando lado a lado com agricultores para desenvolver práticas agrícolas sustentáveis, ou colaborando com moradores de comunidades marginalizadas para combater problemas de saúde específicos da região. Que massa! É usar a pesquisa como ferramenta de transformação social, dando voz e poder para quem muitas vezes é silenciado. Estou impressionado com esse livro está mostrando o impacto social da pesquisa. E esse é um tema central que percorre toda a obra. Não se trata apenas dos aspectos técnicos da pesquisa, mas de entender seu potencial para resolver problemas reais, promover a justiça social e melhorar a vida das pessoas no Brasil e no mundo. Inspirador. Essa imersão está me fazendo perceber a importância da pesquisa, não só no mundo acadêmico, mas na construção de um futuro mais justo,
mais sustentável. E tem mais. O livro explora outras abordagens de pesquisa que se destacam no contexto brasileiro. Tipo o quê? Uma que está ganhando cada vez mais atenção é a pesquisa etnográfica. É como mergulhar de cabeça em uma cultura ou comunidade específica, não só para observar, mas para realmente entender seus valores, crenças, práticas e modos de vida. Etnografia. Já ouvi falar, mas confesso que não domino o assunto. Imagina um pesquisador vivendo em uma tribo indígena na Amazônia, participando do dia a dia da comunidade, aprendendo a língua, documentando suas tradições e perspectivas. Essa é a essência da pesquisa etnográfica. Proporcionar uma compreensão rica e profunda de uma cultura de dentro para fora. Que incrível, é como entrar em outro mundo, né? Aposto que essa abordagem é fundamental para entender a rica diversidade cultural do Brasil. Com certeza. E o livro enfatiza as questões éticas que são primordiais na pesquisa etnográfica, garantindo que os pesquisadores respeitem a autonomia e a integridade cultural das comunidades estudadas. Claro, é mais do que observação. É construir relações, cultivar confiança e garantir que a pesquisa beneficie a comunidade, sem explorar ou comprometer seus costumes e valores. Exatamente. E falando de abordagens de pesquisa especializadas, o livro também nos apresenta a etnometodologia, uma área fascinante que investiga como as pessoas dão sentido ao mundo social e interagem umas com as outras. Etnometodologia. Essa parece complexa. Calma, é mais fácil de entender do que parece. Pense nas regras, muitas vezes não ditas, que guiam as nossas interações sociais. Por exemplo, como a gente se comporta em filas, como se revezar em uma conversa ou como interpretar expressões faciais. Agora que você mencionou, faz sentido. São códigos sutis que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Exatamente. E a etnometodologia se debruça sobre esses aspectos aparentemente banais da vida social. Revelando as complexas maneiras pelas quais criamos significado, negociamos a ordem social e navegamos pelas nuances da interação humana. Interessante. Tipo, decifrar os códigos do comportamento humano em sociedade, né? Mas como isso se aplica à pesquisa no Brasil? Estudos etnometodológicos podem ser super importantes para entender a dinâmica das interações sociais em diversos contextos, desde o ambiente de trabalho até as relações familiares. E em um país tão diverso como o Brasil, com suas diferentes culturas e normas sociais, essa abordagem pode ajudar a entender como pessoas de diferentes origens se comunicam, colaboram e constroem um entendimento mútuo. A cada passo a gente descobre uma nova ferramenta para desvendar os mistérios da sociedade. Esse livro está abrindo um leque de possibilidades de pesquisa e mostrando como diferentes métodos podem ser usados para aprofundar nossa compreensão da realidade brasileira. E isso é só o começo. O livro ainda explora os aspectos práticos da pesquisa, desde a elaboração de projetos até a coleta e a análise de dados. Estou ansioso para saber mais. Então, vamos mergulhar nos insights do livro sobre como estruturar um projeto de pesquisa. Começando por um elemento crucial, definir uma pergunta de pesquisa instigante. Fique ligado. Voltamos com a nossa imersão no mundo da pesquisa e agora a gente vai desvendar os segredos de como estruturar um projeto de pesquisa do zero. Mas antes de colocar a mão na massa, me explica uma coisa. Como a gente define uma pergunta de pesquisa que seja, poderosa, que faça a gente querer desvendar os mistérios do universo? Boa pergunta. Definir a pergunta certa é o ponto de partida de qualquer pesquisa, né? Não existe uma fórmula mágica, mas o livro destaca alguns princípios que podem nos guiar nessa missão. Uma pergunta de pesquisa de impacto precisa ser clara, focada e relevante para a área de estudo. Ela precisa ser factível, ou seja, a gente precisa ter os recursos, as ferramentas para respondê-la dentro do escopo da pesquisa. E o mais importante, ela precisa ter aquele tchan, sabe? Algo que desperte a curiosidade, que instigue a gente a querer ir mais fundo, a desbravar novos horizontes do conhecimento. Adorei essa ideia do tchan. É tipo um bom filme de suspense que te prende do começo ao fim, te deixando com aquela pulga atrás da orelha, querendo saber o que vai acontecer a seguir. Perfeito. E o livro dá umas dicas valiosas para formular perguntas instigantes. Ele sugere começar com um tema amplo que te interesse e ir lapidando ele, sabe? Fazendo perguntas do tipo por quê e como, para chegar na essência do que você quer investigar. Outra dica importante é revisar a literatura existente, ver o que já foi pesquisado sobre o tema e identificar as lacunas de conhecimento que a sua pesquisa pode ajudar a preencher. Faz sentido. É como se a gente estivesse construindo um quebra-cabeça gigante. E a nossa pesquisa fosse aquela peça que faltava para completar a imagem. Mas digamos que a gente já tem a nossa pergunta de pesquisa matadora. Qual o próximo passo para estruturar o projeto? Aí a gente entra na fase da elaboração da proposta de pesquisa e um elemento fundamental é introdução. A porta de entrada da nossa pesquisa, onde a gente apresenta o tema, contextualiza a problemática, formula a pergunta de pesquisa e, o mais importante, mostra para o mundo porque essa pesquisa é relevante, qual o impacto que ela pode gerar. A introdução é o cartão de visitas da pesquisa, né? É ali que a gente precisa convencer o leitor de que o nosso trabalho é importante e merece atenção. Exatamente. A introdução precisa ser clara, concisa
e mostrar a relevância da pesquisa de forma cativante. Falando em partes importantes da pesquisa, confesso que sempre tive dificuldade com a revisão bibliográfica. É aquela fase de ler um monte de artigos e livros, e às vezes parece que a gente está só resumindo o trabalho dos outros. Como o livro aborda essa etapa? A revisão bibliográfica é essencial em qualquer pesquisa, mas ela vai muito além de simplesmente resumir o que outros autores já disseram. O livro enfatiza a importância de analisar criticamente a literatura, identificar os principais debates, comparar diferentes perspectivas e, principalmente, tecer um fio condutor que conecte esses conhecimentos prévios com a sua própria pesquisa. Então a revisão bibliográfica não é só um amontoado de informações, mas sim uma construção crítica e reflexiva do panorama de um determinado tema, que serve de base para a nossa pesquisa. Exatamente. Como se a gente estivesse costurando um tecido usando os fios da pesquisa de outros autores para criar algo novo, original. Compreendi. E além da introdução e da revisão bibliográfica, que outros elementos o livro destaca na estruturação de um projeto de pesquisa? Um elemento crucial é a metodologia. É aqui que a gente explica o como da pesquisa, detalhando os métodos e técnicas que serão utilizados para coletar e analisar os dados. É tipo um mapa que vai guiar nossa jornada de pesquisa, mostrando o caminho que vamos percorrer para chegar às respostas que buscamos. Então é na metodologia que a gente mostra para o mundo como a pesquisa vai ser feita, com quais ferramentas, quais técnicas, quais procedimentos, transparência total. Isso aí. A metodologia precisa ser detalhada e justificada, mostrando que os métodos escolhidos são adequados para responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos propostos. Mas com tantos métodos de pesquisa por aí, como a gente escolhe os mais adequados para o nosso projeto? Essa é a pergunta de $1 milhão. O livro nos dá uma luz, mostrando que a escolha dos métodos depende de vários fatores, como a natureza da pergunta de pesquisa, os objetivos da pesquisa, o tipo de dados que a gente quer coletar, os recursos disponíveis e, claro, as considerações éticas. Então é como escolher as ferramentas certas para construir uma casa, né? Cada ferramenta tem sua função e a gente precisa usar as mais adequadas para cada etapa da obra. E falando em ética, como o livro aborda essa questão tão importante na pesquisa? O livro é categórico ao afirmar que as considerações éticas permeiam todo o processo de pesquisa, do início ao fim. Os pesquisadores têm a responsabilidade de conduzir suas pesquisas de forma ética, garantindo o bem-estar, a privacidade e os direitos dos participantes. Isso inclui obter o consentimento informado dos participantes, garantir a confidencialidade dos dados coletados e conduzir a pesquisa de forma a beneficiar a sociedade sem causar nenhum tipo de dano. A ética é o alicerce de qualquer pesquisa, né? É o que garante que a gente está conduzindo o nosso trabalho com respeito, responsabilidade e justiça. Com certeza. E o livro nos guia por esse caminho, mostrando como lidar com dilemas éticos, como proteger a identidade dos participantes, como garantir que a pesquisa seja utilizada para o bem comum. Mandamentos da boa pesquisa. E para finalizar nossa jornada, qual a última etapa de um projeto de pesquisa? O que acontece depois que a gente coleta e analisa os dados? Depois de todo esse trabalho, a pesquisa não está completa até que os resultados sejam compartilhados com o mundo, seja através de publicações em revistas científicas, apresentações em congressos, livros, documentários, podcasts ou qualquer outra forma de divulgação. Comunicar os resultados da pesquisa é fundamental para que o conhecimento avance e gere impacto na sociedade. É verdade. A pesquisa não pode ficar trancada numa gaveta, né? Ela precisa ser compartilhada, debatida, questionada, para que a gente possa construir conhecimento coletivamente e transformar o mundo com as nossas descobertas. Exatamente. E o livro nos dá dicas de como comunicar os resultados da pesquisa de forma clara, concisa e acessível para diferentes públicos, usando diferentes linguagens e plataformas. Que jornada incrível! Exploramos desde os fundamentos da pesquisa científica até os aspectos práticos da elaboração de um projeto, passando pelas nuances da pesquisa no Brasil e a importância da ética em todas as etapas. Foi uma imersão completa no mundo da pesquisa, com direito a mergulhos profundos em cada etapa do processo. E o mais legal é que a gente pode aplicar esses conhecimentos em qualquer área, em qualquer tema que nos interesse. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa viagem? A gente espera que tenham se inspirado para desbravar o mundo da pesquisa, seja na academia, no trabalho ou na vida. A pesquisa é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, transformar a realidade e construir um futuro mais justo e sustentável. E lembrem-se, a pesquisa é uma jornada constante de aprendizado, e todos nós podemos ser protagonistas dessa aventura. Basta ter curiosidade, vontade de aprender e seguir os passos que exploramos hoje. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra mais um episódio do The Deep Dive. Um abraço a todos e até a próxima.